do Asterix. Ora, boa tarde a todas e a todos. Muito bem-vindos ao webinar, segunda edição desta nossa atividade no quadro da Comunidade Prática EPAL Infonet. É com prazer que hoje acolhemos o José Lagarto e o Paulo Dias para estarem connosco para tratar um tema de importância maior que se prende com a adaptação dos materiais, dos processos formativos nos centros Qualifica. Eu queria pedir, nesta fase inicial, quer ao José Lagarto, quer ao Paulo Dias, que se apresentem para nós conhecermos melhor, digamos, com quem vamos estar a trabalhar durante este período do webinar. Quem começa? Então pode ser o Paulo. Pronto, ok. Uma palavra de saudação para todos, um agradecimento muito particular ao organizador deste webinar, Carlos Ribeiro, uma palavra também de saudação para o meu colega José Lagarto. Bom, o que é que eu faço? Sou doutorado em Educação. Durante 2011 e 2019 fui reitor da Universidade Aberta de Portugal, uma universidade pública de ensino exclusivamente à distância, portanto faço investigação, fiz pouco enquanto reitor, estou a procurar retomar agora na área da educação à distância, é a minha área privilegiada em termos de interesse, em termos de escrita, em termos de investigação, sobretudo em termos de reflexão e de pensamento. Acho que é o suficiente. Obrigado. Então, José Lagarto. Eu desligo sempre o meu som para evitar ruídos e interferências no orador que está a usar a palavra, né? Bem, portanto, o meu nome é José Lagarto, eu sou atualmente professor na Universidade Católica, mas quero-vos dizer que comecei estas guerras do ensino profissional, e não do ensino à distância, que foi depois, em 1980, com a primeira ação piloto de formação profissional de escolas e empresas, que depois deu origem à lei da aprendizagem numa parceria da Secretaria de Estado da Educação e da minha escola, que eu era diretor na altura, presidente do Conselho Diretivo, mas propriamente, que era a Escola Afonso Domingos, com o Instituto de Emprego e Formação Profissional. Portanto, esta, digamos, é a primeira ligação mais forte ao mundo da formação profissional. Isto sem contar com a minha passagem pelo ensino técnico puro e duro em 1966, 67, como frequentadora de um curso de formação serralheiro, que era a minha origem, aliás, como o José Saramago também foi na minha escola, na Escola Afonso Domingos. Depois disto tudo, passei pela telescola, na altura, Instituto de Tecnologia Educativa, que coordenava a telescola em Portugal, que terminou já terminou depois do ano 2000. Passei pela Universidade Aberta durante muitos anos, quase o meu sítio de origem depois da formação mais académica, mestrado, doutoramento, etc. E agora estou na Católica, ligado sempre desde 1984 ligado a esquemas de formação e ensino à distância, basicamente. E é tudo para já. E liga ao som, Carlos. Liga ao som. Eu também estava a fazer a seguir a tua indicação de favorecer, digamos, um som de maior qualidade, e muito obrigado. Bem, pelas apresentações. Eu acho que há aqui claramente uma tentativa de alterar o lema que eu procurei, digamos, associar a esta iniciativa, que é "Mete o camaleão dos manuais", foi assim que eu denominei este webinar, e às tantas, pela vossa apresentação, nós estaríamos aqui mais na linha dos dias de Saramago. Portanto, se nós tivermos aqui a ter em conta o histórico e as vossas apresentações. Mas agradeço muito e cá está. Se nós nos colocarmos na ótica de tanto formador que pelo país fora, neste momento, se interroga e se coloca a questão, bem, agora como é que eu faço, como é que eu pego em toda a atividade que dinamizei ao longo dos anos como formador nos Centros Qualifica e com todos os suportes, todos os apoios, tudo aquilo que era a base de atividade de cada um, que agora tem que os equacionar nas circunstâncias de atividades formativas e educativas realizadas
digamos, noutra modalidade. Nós, julgo eu, não estaremos exatamente perante o ensino à distância, estaremos perante a animação de processos formativos e educativos, digamos, com outros meios que não aqueles que eram o presencial. E, portanto, aqui está, esse é o nosso tema. O que é que podem e devem fazer estes formadores com os materiais que produziram, que desenvolveram, que adaptaram durante vários anos? E a nossa primeira interrogação, e é aquela que eu vos queria dirigir, é esta, trata-se apenas e só de um processo de adaptar os materiais às novas modalidades de educação-formação, ou podemos aqui assumir a possibilidade de não só adaptar, mas também recriar, digamos, esses manuais, e um processo de recriação associando aqui a lógica criativa. E pronto, e passo-vos a palavra para conversarmos um pouco sobre esta necessidade dos formadores e sobre a possibilidade de todos desenvolvermos para a educação de adultos em Portugal, digamos, novas ferramentas e novas dinâmicas. Eu passava a palavra ao Paulo Dias, se ele assim o entender. Muito bem, obrigado. Esse é o maior desafio. Primeiro, acho que a nossa reflexão inicial deve incidir sobre a mudança que estamos a viver. Não é propriamente pegar no presencial ou utilizar o espaço do presencial, os conteúdos do presencial e os materiais do presencial para os projetarmos ou transferirmos para o digital, ou para aquilo que são sessões não presenciais de educação à distância, mas sobretudo perceber que há lógicas pedagógicas completamente diferenciadas. A lógica do presencial tem um modelo de interação face a face, um modelo conversacional direto, mas, sobretudo, tem muito daquilo que é uma construção que se baseia em exposições entre pares, mas, sobretudo, naquilo que é um espaço construído num pequeno coletivo. A lógica da distância baseia-se num modelo conversacional em rede, não é propriamente numa aula gravada, porque uma aula gravada é um recurso. O problema está aí, é que se eu gravar uma aula, eu transformo a aula num recurso. Ela deixa de ter a dinâmica do brilho do olhar do aluno, que é muito importante. Passa a ser um recurso. Portanto, eu tenho que estar para além da gravação da aula e tenho que pensar naquilo que eu chamaria agora como contexto de aprendizagem colaborativo, conversacional, mas sobretudo no âmbito de uma partilha, de uma construção conjunta e de uma representação coletiva. O conhecimento é, sobretudo, a transformação de informação ou a atribuição de sentido à informação. Uma coisa é recolher a informação, outra coisa é transformá-la em conhecimento. E esta transformação da informação em conhecimento, nos ambientes não presenciais, é feita, hoje em dia, de uma forma colaborativa e em rede. Isto significa que o conhecimento é partilhado, não é propriamente um conhecimento fechado, individual, que está depositado no livro, como nós temos ainda aqui atrás a estante com os livros e essas coisas todas. Isso não vale nada. O que vale é aquilo que eu consigo retirar dos livros e colocar no coletivo, na comunidade. E, sobretudo, o que é mais importante é transformar esta comunidade numa comunidade de ação, numa comunidade prática, como, aliás, vocês muito bem referem no ideário desta iniciativa. Portanto, perante aquelas duas palavras que foram aqui colocadas, vamos adaptar conteúdos ou vamos recriar conteúdos, eu ia sugerir uma terceira via. Vamos criar contextos. Porque na aprendizagem na educação de adultos, particularmente os processos de aprendizagem, são mais eficazes se forem construídos com base em contextos de natureza real. Portanto, se eu colecionar contextos, se não trabalhar no manual, até porque o manual tem sempre um sentido normativo, muito fechado. E para um adulto que não tem práticas de aprendizagem, de autorregulação dos processos de aprendizagem, tudo aquilo é uma conversa muito estranha. O manual ou o livro de trabalho é bom ou funciona com quem tem práticas
regulares de aprendizagem, processos de autorregulação e controle dos sistemas sociais e cognitivos de aprendizagem, mas, sobretudo, para quem tem já um nível de recepção muito elaborado, para poder perceber claramente os conteúdos. Portanto, podemos falar em filtros de compreensão para gerar as representações internas ou a internalização dessas representações que se vai transformar em conhecimento. Portanto, se nós partirmos para aquilo que eu sugeri como a terceira proposta, que é a criação de contextos, não propriamente de cenários só, eu vou já falar na diferença entre cenários e contextos, mas a criação de contextos baseados em situações reais, em problemas reais, eu acho que teremos muito mais sucesso do que procurarmos só fazer uma adaptação dos nossos conteúdos. Claro que também entendo, muitos dos conteúdos que existem podem perfeitamente servir de base ao desenvolvimento desses contextos. Mas o grande objetivo aqui será trabalhar estes contextos como espaços de discussão colaborativa, de partilha de informação, de envolvimento pleno de todos os membros da comunidade, no sentido de eles sentirem que integram a comunidade e que são eles que estão a fazer um esforço para construir o conhecimento dessa mesma comunidade que também é próprio, também é deles. Portanto, a criação de contextos é talvez uma terceira linha que eu acho muito interessante. Não só a adaptação pode ser feita, mas terem atenção que só uma mera adaptação vai ter a tendência a copiar a pedagogia transmissiva do presencial para a distância. A recriação pode correr o mesmo risco, não saber muito bem, de repente eu perco-me porque eu estou a recriar um documento que teve uma origem, um foco presencial, e ao recriá-lo pode perder todo o sentido, é uma narrativa outra que pode perder o sentido, mas talvez ter mais este foco na criação dos contextos que são fonte de experiência colaborativa de conhecimento. Em qualquer situação, para qualquer problema, desde saber navegar num espaço web, como saber ter uma decisão ou tomar decisões para gerir um fundo, não é? O que é complicado. Mas, por exemplo, se eu tiver um contexto real, eu tenho que aplicar dinheiro, eu tenho que resolver um problema, eu tenho um fundo comunitário, do meu grupo, da minha associação, de outra coisa qualquer. Tenho que fazer uma gestão financeira. Como é que eu vou fazer? E o ideal é ter um conjunto de ferramentas disponíveis, ter esse problema e entrar em ação. E não ter um manual só, como habitualmente nós fazemos. O problema, e aqui eu volto à questão entre o cenário e o contexto, é que, de um modo geral, o manual foi construído num princípio de uma sociedade disciplinar normativa. E o manual propõe um conjunto de desempenhos que conduzem ao desenvolvimento de um ator. Ken Robinson, quando fala de criatividade, refere-se imenso a esta questão do ator, de sua dificuldade de desenvolvimento criativo, porque ele é, de alguma forma, coartado nessa liberdade da criação, porque como ator ele tem que desenvolver um papel, tem que seguir um guião. E o manual tem esse problema. Aliás, o currículo tem esse problema, porque o currículo é tendencialmente normativo, por uma questão de desenvolvimento social, de aceitação, de políticas de educação. Ele tem esta linha essencialmente normativa, apesar de, infelizmente, temos um conjunto de experiências que vão no sentido contrário e que permitem ter uma leitura mais aberta da construção curricular. Com isto, eu não estou a dizer que não devemos ter um pensamento curricular, por vezes assente nos cânones, porque é necessário. Mas não podemos ficar aí. Isto é, o meu manual não pode ser um exercício de normatividade
para responder a uma sociedade disciplinar, construindo atores. Porque esses atores não são criativos, são atores. Desempenham um papel dentro de um cenário pré-estabelecido. E, tendencialmente, é um cenário muito baseado no passado. Ora, o que se nos apresenta hoje em dia é um desafio enorme para pensarmos o futuro e para prepararmos toda a população, e particularmente os adultos, para terem uma inclusão maior na sociedade que estamos a construir para o futuro. Sobre esta questão, devo referir 60% das crianças que entram no sistema de ensino vão trabalhar em profissões que não existem hoje em dia. E os nossos adultos estão já a ser abrangidos por um problema grave que é esse, que é a mudança muito rápida de espaços profissionais, de espaços de ação. Portanto, o desenvolvimento de uma educação orientada para a cultura de inovação é fundamental. E esse desenvolvimento só se consegue partindo do cenário para o contexto, porque o contexto é um espaço tipo laboratório. Um laboratório social, um laboratório cognitivo, mas sobretudo é um laboratório para a construção de experiência coletiva do conhecimento. E aqui é que reside esta mudança. Não é tanto o camaleão dos manuais, mas é saltarmos para uma outra dimensão no pensamento sobre a educação, particularmente na população adulta, que a valorização da população adulta é crucial para o desenvolvimento social de um país, de uma comunidade. Apesar de não ser comum falarem disso, constitui um dos maiores aceleradores do desenvolvimento social. Quando a população adulta é qualificada, a capacidade de resposta e inovação por parte da comunidade é muito mais elevada. Aí eu felicito o professor Roberto Carneiro, que teve a iniciativa de criar a Universidade Aberta com esse objetivo mesmo, em 88. Portanto, ao tempo que foi, não é? Mas em 88 ele tinha essa visão estratégica. Um país com um déficit educacional muito grande, como à altura se apresentava, não podia assentar a sua educação exclusivamente nos jovens, mas devia qualificar a população adulta para acelerar o movimento global de mudança social. E nós não podemos esquecer que isto, naquela altura, teve essa função, hoje em dia tem uma função muito mais acentuada na chamada aprendizagem ao longo da vida. Não há mais uma escola inicial só. Há uma educação que tem que funcionar permanentemente, portanto, ao longo da vida, qualificando para novos espaços de ação, novos espaços de intervenção social, onde nós vamos, eventualmente, desenhar percursos, por vezes, completamente distintos daqueles que teríamos há 3 ou 4 anos atrás. Isso é também muito importante, como uma mudança de atitude por parte do nosso estudante, do nosso adulto estudante, o que se qualifica. Eu já não vou chamar estudante, nosso adulto que se quer qualificar. Ele está-se a qualificar no sentido de adquirir ferramentas sociais, cognitivas, para uma mudança social colaborativa, para a construção de uma comunidade permanentemente orientada para o futuro. Portanto, a criação de contextos é talvez a linha central no desenvolvimento dos novos cenários que vão incluir a educação não presencial. Não será obrigatoriamente só a distância, será híbrida, de preferência, com momentos presenciais, com momentos à distância também, porque um adulto está ocupado, profissionalmente está ocupado, não tem tempo para se deslocar propriamente aos centros num sentido tradicional, portanto faz um processo de qualificação sempre em part-time. Portanto, a educação à distância terá um papel fulcral no desenvolvimento e digo mais, na capacidade para chamar novos
membros para este processo ou para este movimento de qualificação da população adulta. Amigo. O som. Muito obrigado. Eu passo já a palavra ao Zé Lagarde para dar seguimento a esta reflexão produzida pelo Paulo Dias. Vamos continuar. Antes de mais, muito obrigado pelo convite, poder participar neste webinar. É sempre um prazer estar com o Paulo Dias e ouvir as suas preleções muito bem organizadas, muito bem pensadas e que são fruto de um trabalho de muitos anos. E eu concordo com ele, com esta história. Concordo e não concordo. Nós não temos que criar contextos de aprendizagem, nós temos de recriar os contextos de aprendizagem, porque um contexto de aprendizagem, uma aula presencial, daquela mais pura e dura, diretiva, instrucionista, é um contexto, não é? Aliás, lembro-me que o professor Dias de Figueiredo também fala muito sobre estas questões e organiza, portanto, a questão dos contextos, mas eu acho que isso é a parte importante desta viragem. Ou seja, há uma ideia muito engraçada que eu tenho andado a pensar, há muitos anos esta parte, já antes da Universidade Aberta se conhece a questão com a telescola, é que os alunos que faziam ensino à distância eram filhos de um ensino menor. E agora, com por causa da pandemia e por causa da passagem, diria quase instantânea, do presencial para o distanciado, eu não gosto de chamar a distância, que é para não confundir coisas, muitas pessoas começam a convencer-se que aprender num regime de distância é possível e é tão eficaz como aprender presencialmente. E esta é, se calhar, um dos grandes ganhos desta coisa má que é o Covid-19. Convencer-nos que o ensino à distância, o ensino distanciado, eu agora vou usar a mesma palavra sem qualquer distinção, é algo que é bastante útil. E melhor, é algo que é eficaz. Portanto, claro que, voltando agora às questões, os contextos que têm de ser criados são muito fáceis de resolver. Quer dizer, quando digo muito fáceis, vou pôr aqui umas aspas muito grandes, porque não é fácil. Nós não sabemos qual é o ponto de partida, por exemplo, dos nossos formadores do sistema de formação profissional. Também não sabíamos quais era o ponto de partida dos professores do ensino básico e secundário e até os do superior, que de repente deixaram de ter os alunos à sua frente e passaram a ter os seus alunos mediados através de um ecrã de computador. E o ponto de partida tem a ver com muitas coisas. Tem a ver com os paradigmas de aprendizagem. Não gosto de falar dos paradigmas de ensino porque nos leva muito a pensar como é que eu hei de fazer o PowerPoint, como é que eu hei de fazer a minha aula. Eu não tenho nada que pensar assim, quer dizer, eu não quero pensar assim. Eu quero é que contextos, voltando à palavra do professor de Paulo Dias, que contextos é que eu vou criar para que os meus alunos aprendam. Eu não me importo o que é que eu vou ensinar, porque eu não ensino nada. Eu digo muitas vezes aos meus alunos, aos meus formandos, se vêm para aqui para aprender comigo, esqueçam-se. Não aprendem nada comigo porque eu pouco sei. Agora, eu sei é criar um sítio e um espaço onde vocês vão buscar informação e com essa informação partilhada em rede, sim, claramente, vocês vão aprender. Esta construção do conhecimento é a parte mais importante da concepção que o formador deve ter do seu espaço de aprendizagem. O seu espaço, eu diria, de comunicação educacional. E que não é a sala de aula, e que não é o espaço virtual. É todo um conjunto de coisas que vai fazer com que os nossos formandos, os nossos alunos, aprendam. E aprendam dentro de uma ecologia de um sistema de aprendizagem. Ou dos espaços de aprendizagem. Há aqui um sistema ecológico, um contexto de aprendizagem que tem de ser criado. E agora, o que significa que os nossos materiais, e os materiais viram-se fora? Obviamente que não é? O que temos é de criar situações em que, no desenvolvimento de um processo de aprendizagem, uns pedacitos dos materiais, eu diria uma expressão
nos é cara no ensino à distância, os objetos de aprendizagem sejam colocados de uma forma quase artística, de forma a que o percurso seja quase como uma pauta musical e que o aluno e o formando seja levado de uma forma, não é preciso ser uma forma lúdica, não é necessário ser lúdico, porque aprender aprender dá trabalho, não é? E cansa, e não é fácil muitas vezes, mas que leva o formando o aluno até ao final e conseguir atingir os seus objetivos. São objetivos de aquisição de competências, quer profissionais, quer outro tipo de competências que podem estar associadas, no caso mais particular do básico e secundário, às competências essenciais à saída da escolaridade obrigatória ou da disciplina, etc. Portanto, é importante que nós possamos ter em conta que este novo paradigma que nós temos como formadores e como professores de vencer é deixar de pensar no como vamos ensinar, mas criar os tais contextos que o professor Paulo Dias falava, de como é que eu vou fazer os alunos aprender num determinado percurso em que muitas vezes eu estou lá presente, momentos síncronos, sim, dialogo, forneço pistas para aprendizagem, indico quais são as partes do livro ou do manual que eles devem ler, indico também à parte quais são as atividades que eles devem desenvolver de forma autónoma, proponho-lhes trabalhos de grupo no sentido de utilizarem os fóruns da plataforma, o que nem sempre é fácil e é outra questão, que é o funcionamento em rede. Muitas vezes os trabalhos de grupo são difíceis, há alunos que não gostam de trabalhar em grupo, portanto temos de ver que estilos de aprendizagem é que isto envolve, e depois no fim, obviamente conseguir que de uma forma fluida toda aquela gente que nós temos à nossa frente, os nossos grupos de turma, consigam atingir os objetivos que nós pretendemos. Claro, podemos aqui falar o que é que fica, quais são os modelos pedagógicos que nós vamos ter de deixar de utilizar, os mais instrutivistas, esqueçam, não há hipótese de continuarmos com isso, temos de arranjar modelos construtivistas ou colaborativistas ou outros istas como os conectivistas do George Siemens, por exemplo, em que o funcionamento em rede dos grupos vai permitir que a informação flua e essa informação, como o Paulo Dias dizia há bocado, se transforma em conhecimento. E é esse o objetivo de todo o sistema de educação-formação. Melhor, deveria ser, não é, diria que grande parte dos professores e dos formadores, por razões quase históricas, não é? Como é que funcionam? Funcionam um pouco como replicando o modelo que tiveram enquanto alunos. E qual é o modelo que tiveram enquanto alunos? Modelos muito instrucionistas, modelos em que o professor falava essencialmente e pouco obrigava os alunos a aprender, porque não se obriga o aluno a aprender falando para ele, não é? Falando de uma forma sistemática ou sendo muito instrutivista. Portanto, diria que basicamente concordo com a criação do contexto de aprendizagem que o Paulo Dias falava. Penso que já existem esses contextos, temos de recriar os contextos, temos de ser inovadores na forma como criamos os percursos da aprendizagem nos módulos, nos cursos, enfim, nos espaços e nos tempos de aprendizagem que devemos passar aos nossos formandos. E calma um bocadinho, mas há mais coisas aqui. Ora, muito obrigado pela primeira parte de enquadramento, de desafio, de reflexão, que agora nos conduz a uma abordagem, na medida do possível, mais operacional, mais prática, que é sempre difícil, nós sabemos. De qualquer forma, a questão que se coloca neste momento é, bom, como é que nós podemos começar a pegar neste assunto? Quais são as vias que nós podemos utilizar para
que uma atuação no sentido de criar esta nova abordagem, digamos, aos processos formativos e educativos, com suportes, com instrumentos, com novas ferramentas, torná-los eficazes, sem perder, como aqui foi dito e bem, todo o legado que trazemos, digamos, de um presencial único e absoluto, e portanto, aproveitar, trabalhar, dissecar e completar, digamos, numa linha de concretização do que foi a reflexão produzida, quer pelo Paulo Dias, quer pelo José Lagarde. Então, nesta dimensão mais operacional, passo então a palavra, talvez regressar ao Paulo Dias, se ele assim o entender. Está bem, muito obrigado. Vamos lá a este desafio. Claro que dar indicações para a construção do ateliê de formadores e fundamentalmente para desenvolvimento de um conjunto de pistas é sempre um desafio brutal e difícil. Eu entendo que a primeira linha de trabalho deve ser a consciencialização de que estamos perante um cenário diferente. Portanto, o formador tem que perceber assim, eu não vou pegar no manual, utilizar o manual, fornecer o manual ao aluno e limitar-me a fazer um PowerPoint do manual ou das partes principais do manual. Isso foi outro momento que passou. O formador terá de ter todo uma outra atitude de abertura que assente numa pedagogia, como o José Lagarde estava há pouco a referir, baseada ou centrada no sujeito, numa abordagem construtivista, numa abordagem conexionista também, portanto, em rede, ou do conectivismo dos eventos, por exemplo, como foi referido, e que seja, sobretudo, orientada, eu vou repetir, para a criação de contextos, mas como é que eu vou criar esses contextos? Eu vou criar os contextos retirando-os de um percurso de vida das pessoas com problemas que eles têm que resolver. Eu acho que o ideal era isso. Estamos a falar de adultos. Os adultos enfrentam cenários para os quais não estão preparados também, como todos os outros, como as crianças, como os adolescentes. Eles enfrentam cenários para os quais não estão preparados. E o ideal é transformar esses momentos em contextos de construção das aprendizagens. Não é de educação só, no sentido de ensino tradicional, não é disso que estamos a falar, mas é sobretudo de questionamento. O que é isto? Como se faz? Que instrumentos é que eu posso desenvolver para resolver isto? Sobretudo, desenvolver também um princípio de pesquisa de informação que seja facilitadora da minha tomada de decisão, porque eu acho que isso aqui é muito importante. E aquilo que, que encontramos no adulto é uma dificuldade enorme em procurar informação relevante para a resolução de um problema. Porque não tem esse hábito, não é? Não faz parte da sua tradição. Portanto, aquilo que é necessário é levá-lo a pesquisar materiais que possam, de alguma forma, constituir instrumentos de trabalho para resolver um problema que ele tem à sua frente. Há pouco eu falava na gestão de um fundo, mas pode ser a gestão de um pequeno comércio. Como é que eu vou resolver o meu pequeno comércio? Como é que eu vou expandir o meu pequeno comércio? Como é que eu vou estabelecer uma rede de ação mais forte no meu pequeno comércio? É um comércio de bairro. Pode ser desde uma mercearia a um ponto de lavanderia self-service. Tanto faz. Não interessa. Outra coisa qualquer. Mas, sobretudo, como é que eu vou ser capaz de ter um pensamento abstrato, ter um pensamento orientado para a resolução de problemas e ser capaz de construir essa linha de desenvolvimento, mas não isoladamente, mas em conjunto, em permanente diálogo. Portanto, um dos conselhos primeiros é dizer ao instrutor que nos está a ouvir, ao formador que nos está a ouvir, terá de ter uma atitude, se me permite, o formador que me está a ouvir, se me permite, eu dirijo-me muito particularmente para si neste momento e peço-lhe que tenha uma atitude de abertura a um novo processo de aprendizagem
que é centrado no nosso estudante, no nosso adulto, não é centrado no sentido de eu comunico informação, eu comunico aquilo que hipoteticamente é o conhecimento para o adulto. Não, o adulto terá de se apropriar dessa informação e transformá-la, como eu há pouco dizia, numa linha geradora de sentido. Portanto, segundo, mais do que apresentar uma coleção de diapositivos com situações, são eles que têm que os construir. O Zé Lagarde dizia há pouco, e muito bem, e agora entramos quase num diálogo, não é? Eu não estou aqui propriamente para ensinar, eu estou aqui para acompanhar as aprendizagens, e é isso que realmente constitui talvez a recomendação mais importante neste momento. O formador está lá para orientar os processos de aprendizagem do formando. O formador não está para apresentar 10 slides ou 20 slides e ir embora no final da hora. Isso foi o momento passado. O formador está lá para dinamizar a discussão. A dinamização da discussão significa que cada ponto de vista individual é colocado num coletivo. E ao ser colocado num coletivo pode ser discutido por todos. E desse modo é enriquecido. E o que resulta é não só o enriquecimento do conhecimento individual, mas sobretudo do conhecimento coletivo. Isto é a essência do modelo conversacional. É a essência de um modelo colaborativo, de apoio. Numa primeira dimensão é muito da imagem, como nós temos um edifício em construção e temos um esqueleto externo, é isso o andaime. Portanto, a imagem social e cognitiva é muito isso. Numa fase inicial eu não sou capaz, não tenho estrutura para fazer a recepção dos novos materiais, dos novos conteúdos, mas sobretudo daquilo que me é apresentado, então preciso de uma andamagem externa. Essa andamagem é feita pelo colaborativo, é feita pelos colegas, é feita pelo grupo. Portanto, ser capaz de entender que o trabalho colaborativo é essencial quando dirigido para este processo de andamagem social e cognitiva. Deve, por outro lado, ser orientado para fomentar a autonomia do sujeito na discussão, na procura de informação e na percepção do significado dessa informação, mas, sobretudo, em ordenar esta informação num instrumento para a resolução de um problema. E, por último, e em primeiro lugar, transformar toda a aprendizagem num processo com uma base contextualizada no real, na vida real. De preferência, como estamos a trabalhar com adultos, de preferência construída nas narrativas de vida dos próprios adultos. Seria muito interessante, era uma abordagem pedagógica muito interessante. Primeiro, procurar a narrativa de vida, perceber as dificuldades deles, perceber os anseios também, as expectativas de mudança que eles querem promover e trabalhar a partir daí. Claro que há materiais de trabalho que são básicos e que têm que ser partilhados de uma forma tradicional. Desde cálculo a outras coisas, há sempre algumas tarefas básicas que têm que ser desenvolvidas, mas numa fase mais avançada, como eu referia, terá que ser e deve ser sempre construído numa base centrada no aluno, conversacional, que promova um pensamento colaborativo e que deste modo permita aquilo que é o maior ganho social neste processo de formação e para a sociedade, que é a criação de um conhecimento inovador em rede. Em rede. Porque quando, só para terminar, peço desculpa, quando o conhecimento tem esta expressão em rede, ele tem capacidade de promover a mudança. Muito
obrigado. Então, José Lagarde, a mesma linha de um esforço de operacionalização desta reflexão para os próprios formadores que irão agora ter esta tarefa árdua de pensar, não digo materiais, já não podemos falar exatamente nesses termos, mas pensar, digamos, nos mecanismos de educação-formação que vão desenvolver com suportes. Estava aqui a lembrar-me de uma conferência que fiz na Madeira, que há uns anos, alguns, bastantes, talvez 10, em que antes de mim falava um tipo giríssimo, que é o Luca Richbeer, que trabalha com histórias infantis, algures em Santa Catarina, ou Curitiba, uma coisa já não me lembro muito bem, perdi-lhe um bocado o contacto. E ele era um fenómeno de comunicação, aliás, como são grande parte dos brasileiros. E depois saía eu, e assim, estou tramado, porque eu não consigo chegar-lhe aos calcanhares. Bem, mas agora eu e o professor Paulo Dias temos aqui uma abordagem um bocadinho diferente. Concordo, eu subscrevo por baixo tudo aquilo que disse, porque inclusivamente fui-me lembrar aqui do meu amigo Oswell, que é o homem da aprendizagem significativa, que diz uma coisa muito importante, que é assim, eu até vou ler aqui do meu iPad. Em outras palavras, os novos conhecimentos que se adquirem relacionam-se com o conhecimento prévio que o aluno possui. E isto é fundamental para o aluno adulto, para o formando, para um profissional que está a querer melhorar as suas competências. É óbvio que temos de criar os contextos de aprendizagem que levem a puxar pelos conceitos que já estão ancorados e a servir de linguagem vigotskiana, de scaffolding, de estrutura para os novos conhecimentos. E isso é, diria, a forma mais acabada de reconstruir e construir os novos contextos de aprendizagem. Porque, bem, estes novos contextos vão ter necessidade de serem também muito digitais. E para que, retirando agora aqui uma carga muito de concepção, eu diria, nos modelos de aprendizagem, nos contextos de aprendizagem que nós estamos agora envolvidos, há coisas que são incontornáveis. Temos de ter espaços digitais apropriados. Não vale a pena estarmos a pensar que qualquer coisa serve. E muita gente pensa, bem, a gente faz isso até com o e-mail serve. Não. É importante que tenhamos uma plataforma de aprendizagem, seja o Moodle, seja uma outra, em que o formador e o docente possa gerir o processo de aprendizagem dos seus alunos e dos seus formandos. Em termos de tracking, de analytics, seja o Moodle, seja o Google Classroom, seja a Blackboard, enfim, sejam os que forem. Há outros que estão a ser utilizados que não servem rigorosamente para nada. Servem para ser espaços colaborativos, servem para fazer partilha, mas depois, em termos da gestão da aprendizagem e do controle, não são grande coisa. Outra questão que é importante é ter ferramentas boas de momentos síncronos, para que no percurso, na timeline da aprendizagem que se projeta para um módulo de formação, por exemplo, haja um encadeamento de momentos síncronos, momentos assíncronos, leituras, atividades de caráter pessoal, mas também atividades de caráter de grupo, como, por exemplo, a participação num fórum. Ainda ontem, num mestrado, fizemos um mestrado profissional, eu tinha proposto uma tarefa aos alunos que era discutam em grupo os tipos de investigação mais importantes. E dei-lhes 4 tipos: os estudos de caso, estudos biográficos, a investigação-ação e o design-based research. Não fiz rigorosamente mais nada. E tenho um PowerPoint muito bem feitinho, com músicas e tudo, e vídeos, sobre essas coisas. Nem sequer mostrei o PowerPoint. Eles, durante 3 semanas, arranjaram contribuições, são alunos adultos. Não fiz rigorosamente, fiz uma intervenção ou outra, dizer vocês estão-se a esquecer que há aqui um autor que pode ser importante. E ontem dizia um aluno desta maneira: isto é muito giro, porque aqui em fórum é aberto, toda a gente vê tudo. E o que é que acontece quando nós fazemos esta abertura do conhecimento? Todos leem tudo. Bem, enfim, a maioria. E o que é que isso significa? Há uma apropriação muito grande de coisas que nem sequer se pensavam. São pequenos filmes que se apanham no YouTube, são pequenos cartoons, cartazes, são coisas que aparecem, trazidos por todos, e o que é que acontece? Há ali uma amálgama de informação disponível num fórum, que pode ter 50 ou 100 entradas,
é que vão reconstruir conhecimento, vão ter informação e vão reconstruir e construir conhecimento. E, obviamente, aprendizagem. E isto é importante. E, portanto, nós temos de pensar também que estas plataformas também devem ter essa função. Portanto, temos de ter o tal gestor da aprendizagem, um elemento síncrono. Temos fundamentalmente de pensar, eu sei que isto é um pouco complicado, pensar digital. Entrando um pouco na abordagem dos climas organizacionais, portanto, tem que o desenvolvimento organizacional nas empresas e nas organizações tem de pensar muito que hoje em dia nós podemos ter uma empresa aprendente, que foi uma expressão das Learning Organizations aqui há uns 10 anos ou 15 anos atrás, mas continuam a ser importantes. E se nos espaços de formação nós construirmos os nossos repositórios de recursos, conseguirmos construir as comunidades de aprendizagem, quer seja no âmbito da formação formal, restrita, quer seja depois na formação que vai apontar para aquilo da aprendizagem ao longo da vida. E essa é muito importante. Nós temos um exemplo fantástico na comunidade de professores de uma comunidade que chama-se e-learning apoio, onde eu partilhei 2 vídeos, os vídeos que não partilhei por acaso o vídeo da Sociedade Portuguesa de Ciências de Educação, mas era demasiadamente pequeno. Mas, enfim, ali encontra-se numa comunidade de Facebook que tem 30.000 pessoas, uma quantidade de informação e uma quantidade de resolução de problemas pessoais em coletivo. E é esta rede que a aprendizagem em rede, portanto, que é feita através de muitos nós, que nós podemos potenciar utilizando as ferramentas próprias. E, obviamente, ainda em termos temos de ter, tudo isto tem a ver um pouco com a reconcepção dos processos de construção dos cursos. Claro que o curso hoje não pode ser pensado, e tendo em conta o online, não pode ser pensado com os mesmos paradigmas da construção de um curso presencial. Como dizia o Paulo Dias no início, o presencial vive muito da comunicação interpessoal, vive muito da relação, vive muito dessas coisas, e o online a distância ou distanciado é outra música. Portanto, temos de nós criar um conjunto de condições de interação, de motivação e de multimédia que permitam que os formandos, neste contexto de aprendizagem, nesta nova ecologia, consigam atingir os seus objetivos. E é fácil? Não é fácil. O que se tem visto é que quer formadores, quer professores do básico e do secundário, que às vezes coincidem, não é? Bastantes vezes até, têm feito um esforço que é muito meritório, um esforço enorme em se adaptarem a esta nova coisa, que tem uma vantagem, é que quando isto acabar, e eu espero bem que acabe, há muita gente infectada, não pelo Covid, mas infectada pelas tecnologias digitais, em que não acreditavam sequer. Havia e há colegas, professores e formadoras que tinham muita dificuldade em olhar para um computador, em fazer uma transmissão, em fazer coisas e mais, fazer com que os nossos alunos e formandos façam as coisas. Façam pequenos vídeos, façam pequenos podcasts, façam pequenas animações com o Powtoon, com o PowerPoint, seja como for, mas que eles próprios produzam, tendo em conta, por um lado, o conhecimento que está contido no currículo, que afinal o currículo é uma organização de coisas, os nossos valores, enfim, não vamos discutir isso, de forma a que, com base nisso, a aprendizagem de facto seja uma aprendizagem significativa. E ela só é conseguida se for ancorada nos saberes prévios e se for organizada de acordo com uma ecologia adequada, modelos conceptuais e tecnologias adequadas. E por agora? Aí está. Chega. Nós estamos a caminho da reta final desta nossa conversa, que é particularmente gratificante. Eu queria vos sugerir, como apontamento final, um pequeno comentário a algumas entradas que na primeira reunião do ateliê que nós estamos a desenvolver para esta temática dos materiais,
que tem a ver um bocadinho com como é que nós podemos ter uma perspectiva da operacionalização a partir de referências que nós, digamos, dominamos ou temos ideia do que é. Eu sugeria nessa conversa pelo menos 9 pequenas referências, como o aprender de forma lúdica, o aprender com os outros, ou seja, aprender entre pares, o aprender com projetos, o aprender resolvendo problemas, o aprender à descoberta, o aprender a partir de experiências, o aprender com as artes, o aprender com causas locais e o aprender a aprender. Foram apontamentos que eu sugeri para que este conjunto de formadores que vai começar a meter a mão na massa sobre estas matérias que hoje aqui foram particularmente aprofundadas e ver até que ponto é que será compatível com a reflexão que produziram e as indicações que também forneceram serem elementos positivos para uma certa operacionalização daquilo que foi a nossa conversa hoje à tarde. E queria-vos pedir um pequeno comentário para nós encerrarmos a nossa conversa a 3. E agora estamos aqui os 3 a conversar. Eu acho que, se me permitem, o Zé Lagarto lançou aqui, além de uma síntese muito boa relativamente às questões da organização dos ateliês e do processo de formação, lançou uma pista muito interessante, que é o pensar digital. Okay? Portanto, há um pensar digital que tem que fazer parte da construção do pensamento do formador, mas tem que ser também desenvolvido pelo formando. Senão não há possibilidade de mudar a sua qualificação, mudar a sua atitude, mudar o seu pensamento e mudar a sua ação na sociedade. Portanto, ele tem que ser capaz de pensar digital. E outra coisa que foi aqui referida é que, de facto, esta mudança, ou este processo disruptivo provocado pela pandemia na educação, criou obrigatoriamente um conjunto de práticas muito, muito interessante. Eu vou só citar um número muito curioso do qual tive conhecimento hoje. Em 4.700 professores nos Açores, 1.000 voluntariamente entraram num processo de formação para a docência online. Voluntariamente. Isto significa uma disponibilidade do formador, do professor, do formador, para perceber de uma forma mais concisa, mais fina, o que é que está a acontecer. E o que está a acontecer é que a narrativa digital é, de facto, uma narrativa diferente. Portanto, pensar digital significa construirmos uma narrativa digital. E esta é uma narrativa de vida também. Mas posso aí acrescentar mais uma coisa, que o pensar digital não é pensar que o digital resolve tudo, não é a substituição do professor, não é nada, é apenas os sistemas quase ecológicos em que nós estamos embebidos e inseridos. Hoje tudo o que mexe é digital. Não vale a pena, isto é incontornável, não vale a pena citar aí os pensadores, filósofos, o ministro Castells, não é? Ou outros assim, o ministro de Espanha, que escreveu muitos livros no início da década, no início do século, sobre esta questão da sociedade da informação. Mas eu não sei se deixas-me partilhar uma coisa, Carlos. Perfeitamente, sem problema nenhum. Ok. Partilha aí toda a gente provavelmente conhecem este pequeno desenho, que é bastante conhecido, sobre as literacias fundamentais no âmbito da aprendizagem ao longo da vida, e que coloca a literacia digital logo a seguir àquilo que são as literacias mais básicas da vida, que é o escrever, o contar e a literacia científica, e coloca a literacia digital acima da literacia económica e financeira e até da literacia cultural e cívica.
Não quer dizer que o Fórum Económico Mundial seja alguma coisa interessante, mas diria, tem lá muita gente que pensa, obviamente, não é? E pensa bem, para além de, agora isto são as literacias fundacionais. E hoje em dia nós temos esta percepção que a literacia digital é importante para várias coisas. Uma delas é a inclusão digital, mas outra é a inclusão social. A inclusão, no sentido mais lato do termo, não se fará sem que também a literacia digital seja uma componente muito forte. No emprego, na gestão da informação que chega, no lazer e nos tempos livres, em tudo o que mexe, o digital é importante. E diria, até na escola. O professor e o formador não se pode aliar que os jovens, eu não vos mostro, mas os jovenzinhos de hoje têm capacidades monstruosas de gerir a informação, de a tratar, manipular e colocá-la online, um pouco na perspectiva da Web 2.0, às vezes com problemas até de segurança, etc. Mas eles fazem-no. Eu tenho um artigo relativamente recente que fiz, demonstrando que os alunos à entrada no primeiro ano da universidade sabem pouco, a literacia digital é insuficiente. E na verdade é, porque fundamentalmente o que eles sabem fazer é comunicar. E comunicam muito bem. Mas é insuficiente, mas rapidamente eles se tornam proficientes naquilo que quiserem. Porque, apesar daquela história do Prensky e dos nativos digitais ser às vezes bastante contestada, o que é verdade é que estes novos jovens, os novos que já se aproximam dos 40 anos, não é? De acordo com essa terminologia, pensam de forma diferente. E pensam de uma forma. E são multitasking, que é uma coisa que nós não. Eu, os mais velhos, não é? Não éramos. Portanto, nós apenas nos focávamos numa tarefa e, portanto, o digital não fazia parte das nossas competências. Eles ouvem música, fazem o trabalho, fazem chats com os colegas, tudo ao mesmo tempo, sem muitas vezes perder o foco. Agora, tem outros problemas. Os problemas, como é o ser bastante light, portanto, ser fluido, ser muito rápido, ser pouco consistente, enfim, mas isso são outras questões. E daí o digital parece que ser incontornável. Ainda vale a pena nós pensarmos que isto é para os outros. Nós temos, de facto, pensar num modelo digital de funcionamento, não, um modelo de funcionamento em que o digital esteja incluído. É melhor esta opção, porque os modelos de funcionamento têm muito mais que o digital e são humanos, claramente. Ora bem, vamos partilhar aqui, interromper o partilhamento. Muito obrigado. Ora bem, ainda há um comentário final para encerrar, talvez darmos uma comentário para encerrar. Então. Posso só ainda acentuar um pouco isto que o José Lagarde referiu, este pensar digital tem claramente, como foi aqui referido, isto é muito importante mesmo, tem a ver com a inclusão digital. O não ser capaz de ter literacia digital, o não ter esta literacia e, sobretudo, não ter, e a literacia passa pelo modelo de pensamento, passa pela narrativa que é construída no digital, que é uma narrativa diferente da narrativa tradicional. O não ter estas competências leva necessariamente a uma exclusão. E o problema da sociedade em rede é que ela pode, eventualmente, ser absolutamente exclusiva e não inclusiva, precisamente por causa disso. Esse é o nosso grande problema hoje em dia. E aquilo que deve constituir, já agora para olhar para estes 9 pontos, é um pensamento orientado para a ideia de fluxo narrativo, em que entre pares tem a ver com partilha e colaboração, projetos partilhados, ser capaz de identificar e resolver problemas em conjunto, não é isoladamente, mas em conjunto. A descoberta significa criar novo conhecimento, mas novos instrumentos para resolver problemas que nós não conhecemos hoje, não sabemos quais são. Portanto, é uma capacidade, tem muito a ver com o pensamento, às vezes eu olho para isto um bocado como programar, portanto, é necessário ser capaz de encontrar formas de enfrentar outros ambientes. A experiência e, sobretudo, a experiência do conhecimento conjunto, para mim, o aprender a aprender tem a ver com a autorregulação, mas, sobretudo, este outro pensamento, domínio das artes.
em todas as suas expressões, que é absolutamente importante, porque nós abandonamos muito isso na nossa educação formal. Separamos tudo e acabamos por ter sujeitos com um déficit de competências emocionais. Portanto, se calhar é que se vai refletir no adulto. E se calhar aquilo que seria muito importante, só para fechar esta conversa, seria ter, neste princípio do pensar digital, da inclusão digital e da narrativa digital, uma base ligada ao pensamento, portanto, à aprendizagem emocional, que é sobretudo uma aprendizagem a estar em rede, em pares, em colaboração, em comunidade. E pensar, sobretudo, que a soberania é a expressão de conhecimento e não a manifestação da geografia. Ora bem, eu não quero encerrar, porque agora não continuávamos, mas que só queria relembrar, dentro do método que nós estabelecemos para esta progressão, que no fundo é um processo também de acompanhamento, de abrir portas, prevê um momento em que estaremos com um conjunto de formadores, de pessoas que estão interessados em abordar estas temáticas, para uma conversa aberta e fina, digamos, sobre cada um destes temas. E então muito daquilo que não foi dito hoje ainda, que gostaríamos ainda de dizer e de aprofundar, pode ser remetido para este segundo momento, para o qual eu vos convidarei e agradeço desde já, digamos, a vossa disponibilidade para hoje e também a disponibilidade para o próximo encontro, então, com formadores, para uma conversa, digamos, direta e de diálogo, digamos, com todos. E com isto terminávamos a nossa sessão com os grandes agradecimentos da comunidade de prática para a Lufonet. Muito obrigado, Paulo Dias, obrigado, José Lagarde. Obrigado. 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 Obrigado.